Beleza, então, gente, iniciando a nossa gravação e a nossa aula a partir desse instante, ok? Na nossa última aula, né? Primeiramente, vocês me desculpem por segunda-feira. Segunda-feira foi um verdadeiro inferno aqui no campus, porque o meu celular descarregou e nós ficamos sem energia elétrica durante boa parte da tarde, inclusive pegando metade da aula. Quando a energia elétrica voltou, a internet não voltou ao mesmo tempo, ela demorou ainda para voltar. Então, ao final da aula de hoje, ou depois lá no portal didático, eu combino com vocês um dia para a gente repor a aula de segunda-feira, tá joia? Mas para a gente não se delongar demais, vamos dar início aos nossos trabalhos. Então, nós vamos voltar a falar, a gente vai retomar o que a gente vinha discutindo sobre a nossa revisão sobre princípios de conservação. Em especial, essa primeira parte da aula, eu quero tentar construir uma expressão extremamente importante que normalmente a gente assume como sendo a definição da Hamiltoniana de um sistema físico, mas que na verdade não é uma definição. Na verdade, é uma consequência de algumas propriedades que a Lagrangiana deve satisfazer. Tá certo? A definição de Hamiltoniana, como a gente viu no nosso último encontro, é essa aqui. Digamos que você tem uma função lagrangiana que é dependente de um determinado conjunto de coordenadas generalizadas, das correspondentes velocidades generalizadas e, eventualmente, do tempo. A partir da lagrangiana que você tem, a gente conseguiu mostrar... Espera que tem uma pessoa pedindo para entrar na sala, só um minuto. A partir da expressão da sua lagrangiana, a gente consegue mostrar que, pela invariância da lagrangiana, ou seja, se a gente tem como primeira consequência que a lagrangiana não é explicitamente dependente do tempo, ou seja, se você tem que a derivada parcial da lagrangiana em relação ao tempo é igual a zero, você consegue mostrar que existe uma quantidade associada à lagrangiana dada pela seguinte expressão. Nós mostramos que a lagrangiana menos um somatório em I indo de 1 até N de QI vezes a derivada da lagrangiana em relação a Q ponto I, isso aqui é igual a uma função que nós chamamos de Hamiltoniana. Então, qualquer que seja o seu sistema físico, a Hamiltoniana, de fato, ela é construída dessa maneira. Ela é definida a partir da função lagrangiana e de uma derivada da lagrangiana em relação às velocidades generalizadas. Só que a derivada da lagrangiana em relação a qualquer velocidade generalizada, na verdade, me dá o momento associado àquela coordenada. É o momento generalizado associado a essa coordenada QJ. Então, se eu fizer uso dessa definição de momento conjugado à variável Q, a gente vai conseguir mostrar que a Hamiltoniana de um sistema físico ela é igual a um somatório num índice I, que vai de 1 a N. Isso aqui me daria um momento PI
vezes QI menos a minha lagrangiana L. Eu tô apenas com uma dúvida num negócio aqui, que aqui, na verdade, era para ser um Q ponto. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, por favor. É Q ponto, na verdade. Aqui, na verdade, é Q ponto, ou seja, é a velocidade vezes a derivada da lagrangiana em relação à própria velocidade. Essa derivada da lagrangiana é, na verdade, o próprio momento conjugado, né? E aqui é a própria lagrangiana. Então, a hamiltoniana de um sistema físico, para qualquer que seja o conjunto de coordenadas generalizadas que eu tenho, ela é dada por PQ ponto menos L. É um somatório do produto dos momentos pelas velocidades correspondentes menos a lagrangiana do seu sistema físico. Só que a gente vai fazer algumas considerações a partir de agora que nos mostram aquela que é a expressão mais conhecida para a hamiltoniana de um sistema físico, inclusive no cenário de uma teoria como a mecânica quântica. Só que é importante perceber quais considerações vão ser feitas para a gente perceber quando o hamiltoniano ou a hamiltoniana vai poder ser dada pela expressão que a gente vai demonstrar. Então, olha só. A gente sabe que a função lagrangiana é a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Então, a partir de agora, eu vou fazer a primeira suposição. Essa suposição ela é muito razoável, principalmente dentro da mecânica. Mas existem alguns sistemas dissipativos e também no eletromagnetismo em que, às vezes, você pode ter potenciais que dependem das velocidades. Mas a gente não vai levar em conta essa dependência nesse momento. Então, eu vou fazer como primeira suposição o seguinte. Suponhamos que a função potencial não depende explicitamente das velocidades. É um fato bastante razoável. Se você imaginar inúmeros sistemas mecânicos que você conhece, como oscilador harmônico, interações gravitacionais, interações eletrostáticas, interações nucleares, talvez vocês tenham tido menos contato ou nunca tenham tido contato. Enfim, todos esses sistemas são sistemas onde a função energia potencial não tem nenhuma dependência com a velocidade. Em geral, ela é dependente do quê? Dependente das distâncias de separação entre as partículas que estão interagindo. Mas vamos imaginar que possa haver situações em que o U depende da velocidade. De fato, existem. Mas eu vou imaginar isso nesse momento. Eu vou imaginar que a minha função U não depende das velocidades generalizadas. Ora, isso significa o quê? Se eu tomar a derivada da lagrangiana em relação a uma velocidade generalizada Q ponto I, isso aqui seria igual à derivada em relação a Q ponto I da diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Nós estamos afirmando que o U não traz nenhuma dependência, não carrega nenhuma dependência com as velocidades generalizadas. Pelo menos dependência explícita. Né? Na equação que define a sua função potencial, não aparece uma dependência na velocidade, tá certo? Ou nas velocidades. Isso significa que a derivada parcial da energia potencial ou da função potencial em relação a Q ponto I vai ser igual a zero. Então, derivada lagrangiana em relação a Q ponto I, nesse cenário, equivale a tomar a derivada apenas da energia cinética em relação às velocidades generalizadas. Tá certo? Ora, agora há pouco eu tinha escrito uma função para a minha hamiltoniana, a minha definição de hamiltoniana, aonde eu tinha exatamente a dependência dessa derivada em relação à velocidade generalizada. Eu sei que a lagrangiana menos um somatório num índice I, que vai de 1 até N em todas as minhas coordenadas,
de Q ponto I vezes a derivada da minha lagrangiana em relação a Q ponto I, isso aqui é menos a minha hamiltoniana. Só que nós estamos considerando uma situação em que a lagrangiana tem um potencial que não depende das velocidades generalizadas. Então, derivar o L em relação a Q ponto I equivale a derivar a própria energia cinética em relação a Q ponto I. E o L, por sua vez, a sua lagrangiana, é igual a T menos U. Então, eu ficaria com T menos U menos um somatório com I indo de 1 até N de Q ponto I vezes a derivada da energia cinética em relação a Q ponto I, isso aqui me dá, então, menos a minha hamiltoniana. Eu vou colocar um exemplo agora, vou abrir uma espécie de um parêntese aqui, para que a gente se convença de um resultado que eu não vou demonstrar agora. Eu vou chegar no resultado que eu realmente desejo, mas eu vou fazer a prova de uma determinada passagem em um segundo momento. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa prova. Que é o seguinte. É possível mostrar que essa quantidade aqui tem um valor muito bem definido sobre algumas considerações. Então, é possível mostrar sobre determinadas condições o seguinte. O somatório com I indo de 1 até N de QI ponto vezes a derivada de T em relação a QI ponto, se essas condições que eu ainda não mencionei forem obedecidas, esse somatório misterioso aqui, ele dá como resultado 2 vezes a energia cinética. Então, se essas condições forem obedecidas, eu teria o seguinte cenário. A lagrangiana é a energia cinética menos a energia potencial. Esse somatório do produto das velocidades generalizadas pela derivada da energia cinética em relação às próprias velocidades, ele vai dar menos 2 vezes a energia cinética, e isso aqui é igual a menos a hamiltoniana. T menos 2T dá menos T. Menos T menos U igual a menos H. Então, a minha hamiltoniana, ela é igual à energia cinética mais a energia potencial. Sempre? Não. Não é sempre. Será verdade desde que essas condições que eu ainda não mencionei forem satisfeitas. Ou seja, nós estamos mencionando que existem sistemas físicos em que a hamiltoniana é igual à energia mecânica do sistema. Mas não é sempre que isso é verdade. O que é sempre verdadeiro é isso aqui. Que a hamiltoniana é a lagrangiana, a menos de um sinal, né? É a lagrangiana menos o somatório de Q ponto vezes o momento conjugado correspondente, que é a derivada da lagrangiana em relação a Q ponto. Isso aqui vale sempre. Isso aqui sempre é a definição da tua hamiltoniana. Mas há um conjunto de condições que garantem que, se elas forem obedecidas, a hamiltoniana é igual à energia cinética mais a energia potencial. Ou seja, é um cenário
onde a hamiltoniana equivale à energia mecânica do seu sistema. Antes que a gente passe a essa prova e apresente quais são essas condições, vamos checar essa relação em alguns exemplos. Em 2 exemplos, pelo menos. Eu quero, então, checar se essa relação aqui, um somatório em I, indo de 1 até N, de Q ponto I, derivada da Lagrangiana, em relação a Q ponto I, aliás, derivada da Lagrangiana não, né? Porque eu já assumi o potencial independente da velocidade. Então, seria a derivada da energia cinética. Que isso aqui realmente dá 2 vezes a energia cinética. Vejam que eu não estou provando esse resultado ainda, tá certo? Eu quero apenas mostrar que existe realmente uma grande chance dele ser verdadeiro. Então, por exemplo, vamos pegar uma partícula livre. O exemplo mais mocorongo que a gente pode ter. Uma partícula livre movimentando-se em uma dimensão. Ora, se ela se move só em uma dimensão, você precisa de apenas uma coordenada para que você possa localizar essa partícula. Então, digamos que você tem essa partícula se movimentando ao longo de um eixo X, ao longo da horizontal. A origem está aqui. Sua partícula, em determinado momento, está aqui, e aí a posição dela em relação a essa origem é dada por esse valor de x. Claro que esse x aqui é uma função do tempo, uma vez que a partícula pode se movimentar para a minha direita com uma velocidade que, eventualmente, também pode depender do tempo. Ora, o que vai ser o somatório com I indo de 1 a N de Q ponto, derivada da energia cinética em relação a Q ponto? Quantas coordenadas você precisa para localizar essa partícula? Uma só. Então, você só tem uma coordenada generalizada, uma coordenada cartesiana, que é a posição x da partícula. Então, o Q ponto vai ter apenas uma parcela, que é uma velocidade, que eu chamei para esse objeto de V, vezes a derivada da energia cinética da partícula em relação ao próprio V. Então, isso aqui vai dar V vezes a derivada em relação à própria velocidade de meio de mv ao quadrado. Isso dá V vezes derivada de meio de mv2 em relação a V, o meio e o m são constantes, derivada de V2 em relação a V é 2V. 2 racha fora com 2. Isso aqui dá mv ao quadrado. Ora, mv ao quadrado é o dobro da energia cinética, porque a energia cinética é meio de mv2. Então, isso aqui vai dar realmente 2 vezes a energia cinética. Para uma partícula livre. Agora, vamos pegar um pêndulo simples. Outro exemplo bastante conhecido nosso. Então, digamos que a gente tem uma linha vertical como essa aqui. Tem o nosso pêndulo, localizado nessa posição em um certo instante de tempo, pendurado por um fio que tem um comprimento L, e nesse instante, digamos que o ângulo que o fio faz com a vertical é esse ângulo θ. Digamos que o pêndulo esteja se movimentando para cá, tá certo? Então, ele tem uma velocidade na direção tangencial, ele vai descrevendo um arco de curva, um arco circular
enquanto ele vai se movimentando. Nós já vimos que para esse sistema, a lagrangiana seria melhor escrita em coordenadas polares, pelo tipo de movimento que a partícula está descrevendo. Eu nem vou refazer isso tudo de novo, não. Mas a lagrangiana seria meio de mv ao quadrado, menos a minha energia potencial, que é função de uma altura h. Isso aqui dá meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, que é o módulo da velocidade da partícula, né, em coordenadas cartesianas, menos mg, que multiplica L cosseno de θ. Por que isso? Digamos que eu meça a minha energia potencial em relação a esse ponto aqui. Então, aqui seria meu nível de altura igual a zero. Aqui, então, eu teria a altura da partícula em relação ao ponto de energia potencial zero. Essa altura h, ela é um cateto adjacente a esse ângulo θ, isso aqui dá L cosseno de θ. Aí aqui não ficou muito bom, né? Porque uma parte está em coordenada polar, a outra está em coordenada cartesiana. Coloca tudo em coordenada cartesiana. Isso aqui daria meio de m vezes o comprimento do fio é constante, mais x ponto e y ponto vão depender da velocidade angular, né? A coordenada x da partícula é L seno de θ. O y, ou h, né, é L cosseno de θ. Se a gente fizer as contas para calcular o x ponto e o y ponto, isso aqui vai dar meio de ml2 θ ponto ao quadrado, menos mgl cosseno de θ. Então, observem o seguinte. A função energia potencial, ela é independente do tempo. Então, a sua derivada parcial em relação ao tempo seria zero. Tomar, então, a derivada da lagrangiana em relação a uma coordenada generalizada, QI ponto, seria a derivada da energia cinética menos a energia potencial em relação a essa velocidade generalizada QI ponto. Mas o U não depende dessa velocidade para esse problema, ele só depende da posição angular. Isso aqui dá del T, del QI ponto. No nosso caso, quem é o QI? QI é igual a θ. O problema é bidimensional, mas a linha radial ela tem um tamanho constante que é o comprimento do fio. Então é um sistema que no final das contas se reduz a apenas uma coordenada generalizada, que é o ângulo θ e a correspondente velocidade θ ponto. O QI então é igual a θ. O QI ponto vai ser igual a θ ponto, que é uma velocidade angular. A lagrangiana menos o somatório em I, indo de 1 até N, de QI ponto, del L, del QI ponto, isso aqui me dá menos a hamiltoniana por definição. Lagrangiana, T menos U. O somatório, nesse caso, vai ter apenas uma componente. Afinal de contas, você tem apenas uma partícula. Então, eu vou ter θ ponto vezes a derivada em relação a θ ponto da única coisa que depende de θ ponto, que é a energia cinética. Meio de m, L ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Isso aqui vai me dar menos H. T menos U menos θ ponto vezes, aqui é θ ponto ao quadrado, né? Meio de ml2, 2 θ ponto, igual a menos H. 2, racha fora com 2. Nós vamos ficar com T menos U menos M, L ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Isso aqui é igual a menos H. Quem é ml2 θ ponto ao quadrado? ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado,
é o dobro da energia cinética. Que a energia cinética é meio desse valor. Tá certo? Então, isso aqui, na verdade, vale 2T novamente. Daí eu vou ficar com T menos 2T, menos U. Vamos mostrar, então, que a hamiltoniana é T mais U. Agora, vamos pensar um outro problema. Eu vou imaginar o mesmo pêndulo simples, mas eu vou supor uma modificação nesse problema. Eu vou ter um pêndulo simples em que o ponto de suspensão se movimenta. E vamos imaginar um movimento bem simples. Vamos imaginar que esse ponto, que o ponto de suspensão do pêndulo tem um movimento com aceleração constante. Que eu vou chamar de A. Então, digamos que aqui eu tenha a origem do meu sistema de coordenadas. Então, digamos que o pêndulo estava inicialmente aqui. Aí você o coloca ele para oscilar, mas tem algum dispositivo que faz o próprio pêndulo se movimentar. Digamos que em um certo momento o pêndulo esteja aqui. Então a minha partícula está aqui, sustentada pelo meu fio de tamanho L, mas o ponto de suspensão está se movimentando com uma certa aceleração A. Como que você vai escrever a Lagrangiana nesse caso? Bem, a Lagrangiana é a diferença entre energia cinética e energia potencial. A existência de uma aceleração para o ponto de suspensão do pêndulo, obviamente vai modificar o movimento do pêndulo. Provavelmente vai causar uma modificação na energia cinética do pêndulo, em razão do seguinte: a energia cinética ela é meio da massa vezes x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. É a componente x da velocidade ao quadrado mais a componente y da velocidade ao quadrado. Digamos que, novamente, eu escolha esse suporte como meu nível de energia potencial H igual a zero. Então, assim como antes, naquele probleminha anterior, a altura do pêndulo em relação a esse nível de referência, ela vai ser igual a L cosseno de θ. Então, pelo menos em princípio, não teve nenhuma modificação no que vai acontecer na componente vertical. Então, isso aqui vai me dar menos mg vezes L vezes o cosseno de θ. Por outro lado, como é que eu vou escrever x ponto e como que eu vou escrever y ponto? Ora, principalmente para a coordenada x, você tem que levar em conta dois aspectos. Então, como é que você vai escrever as coordenadas nesse problema? A posição x da partícula em relação ao meu sistema de referência, ela depende da projeção do comprimento do fio na horizontal, que é L seno de θ, mas medida em relação a esse ponto, você ainda precisa contabilizar o deslocamento do ponto de suspensão. Então, em razão dessa aceleração constante, o x ele seria L vezes seno de θ
mais meio da aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado. E o y? A aceleração é horizontal. Ela não provoca nenhuma alteração no movimento da vertical. Então, o y, ele é escrito da mesma maneira que antes. Ele é igual a L cosseno de θ. Digamos que o pêndulo subisse com uma certa velocidade, com uma certa aceleração. Aí essa equação para a coordenada y teria que ser corrigida também. O que você percebe nesse problema? Diferentemente dos dois problemas anteriores, que eram bastante simples, esse problema ele traz uma situação diferente, que é a seguinte. Você tem as equações de transformação de coordenadas dependentes explicitamente do tempo. A equação de conversão para a coordenada x carrega uma dependência explícita do tempo. A partir disso, quem que seriam as suas velocidades? X ponto é a derivada de x em relação ao tempo. Isso vai dar, já usando a regra da cadeia, L vezes cosseno de θ vezes θ ponto, que é a derivada da posição angular em relação ao tempo. Mais a derivada de A vezes T ao quadrado. Por conta do fator meio, isso aqui vai dar A vezes T. Então, você tem uma velocidade dependente explicitamente do tempo. O y ponto vai ser a derivada da coordenada y em relação ao tempo. Para esse aqui não tem problema. Isso aqui vai dar menos L vezes seno de θ vezes θ ponto. Então, a sua lagrangiana, ela seria meio da massa vezes x ponto ao quadrado. L vezes cosseno de θ, θ ponto, mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado. Mais y ponto ao quadrado. Menos L vezes o seno de θ vezes θ ponto. Mais a parte de energia potencial, menos mgl cosseno de θ. Então, reparem o seguinte. A equação de transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas polares trouxe uma dependência para a velocidade com o tempo. Então, agora, a lagrangiana depende explicitamente do tempo. Então, a derivada da lagrangiana em relação ao tempo, ela já vai ser diferente de zero. Isso tem várias implicações. Primeiro que até mesmo aquela relação que a gente provou e que a gente disse ser uma relação geral para a definição da Hamiltoniana, ela não vai ser verdadeira mais. Então, já nem poderia definir a Hamiltoniana daquela maneira. Quanto mais afirmar que a Hamiltoniana seria igual a 2 vezes a energia cinética. Vamos verificar o que aconteceria. Vamos, então, calcular um somatório em I indo de 1 até N, de Q ponto, vezes a derivada da lagrangiana em relação a Q ponto. Quantas coordenadas você tem agora? 2. Na verdade, uma, né? A coisa está escrita em termos já do ângulo θ, né? Então, isso aqui me daria θ ponto vezes
a derivada da lagrangiana em relação a θ ponto. Isso é θ ponto vezes a derivada em relação a θ ponto da parte dependente da energia cinética. Porque a energia potencial não está dependendo de θ ponto, não depende da velocidade. Então, isso pelo menos foi preservado. Aí a gente ficaria com meio de m vezes a velocidade x elevada ao quadrado. Então, isso vai me dar o quadrado do primeiro, que é L ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, θ ponto ao quadrado, mais o quadrado do segundo, A vezes T elevado ao quadrado, A2 vezes T2, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes produto da aceleração do ponto de suspensão pelo tempo, vezes L cosseno de θ vezes θ ponto. Ora, isso aqui vai me dar o quê? Θ ponto vezes meio de m L ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, que a derivada foi feita em relação a θ ponto, derivada de θ ponto ao quadrado, que é 2θ ponto. Mais a derivada em relação a θ ponto de A2, T2 dá zero. Esse cara aqui, ele não depende de θ ponto. E aí você fica com a impressão que, beleza, então o termo temporal vai desaparecer. Não, não vai. Porque você tem, por conta do termo cruzado, um acoplamento entre a velocidade do ponto de suspensão do pêndulo e a velocidade angular da partícula que está pendente lá no seu pêndulo. Então eu tenho que derivar esse cara aqui em relação ao tempo, que é um termo de acoplamento. Isso aqui vai me dar o quê? Meio da massa, a massa multiplica todo mundo, né? E o meio também, duas vezes A vezes T, vezes L, vezes o cosseno de θ, vezes θ ponto. Aliás, a derivada de θ ponto em relação a θ ponto, que é igual a 1. 2 racha fora com 2. Da mesma maneira, esse 2 racha fora com esse 2. Isso aqui daria ml ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, θ ponto ao quadrado, mais m vezes A vezes o tempo, vezes L, vezes o cosseno de θ. Isso aqui, aliás, isso aqui é até multiplicado por θ ponto, né? O θ ponto ele multiplica todo mundo, né? É θ ponto vezes a derivada da lagrangiana em relação a θ ponto. Então, multiplica as duas parcelas. Então, esse cara é multiplicado por θ ponto. E podem perceber, isso aqui não está dando duas vezes a energia cinética. Ou seja, não é verdade que esse termo sempre vai dar duas vezes a energia cinética. O que houve nesse caso que não houve nos dois casos anteriores? O fato das equações de transformação serem explícitas, serem dependentes explicitamente do tempo. Caso a aceleração do ponto de suspensão fosse zero, se esse cara fosse zero, esse termo morreria. Aí a gente poderia mostrar que isso aqui equivaleria a duas vezes a energia cinética. Mas o problema nessa situação é isso aqui, sabe? Gente, eu acho que até aqui tem uma coisa que está errada. Tem uma coisa que está errada sim. Que é o seguinte. Não é que está errado. Está faltando um termo. Está faltando a contribuição do movimento da vertical, né? Eu só levei em conta o termo dependente de cosseno de θ e do tempo, mas faltou a parte da coordenada y. Então, isso aqui teria um termo adicional, que é
dado por L ao quadrado, seno ao quadrado de θ, θ ponto ao quadrado. Aí, eu ainda vou ter mais um termo na minha derivada, porque eu tenho que derivar esse cara em relação a θ ponto. Isso aqui vai dar mais L2 seno ao quadrado de θ vezes θ ponto. E vezes meio, vezes m, né? A massa multiplica esse cara também. E o meio, que multiplicava todo mundo, ele vai ser eliminado com a derivada de θ ponto ao quadrado, que é 2θ ponto. Então, além de ml2 cosseno ao quadrado de θ, θ ponto ao quadrado, eu tenho também ml2 seno ao quadrado de θ, θ ponto. Aqui não é θ... Ah, não. Aí aqui vai ter mais ml ao quadrado, seno ao quadrado de θ, θ ponto vezes θ ponto ao quadrado. Tá certo? Mesmo assim, mesmo com o termo que eu tinha esquecido, que é devido ao movimento da vertical, esse cara não vai dar duas vezes a energia cinética. Isso aqui vai dar ml2 θ ponto ao quadrado. Isso aqui dá duas vezes a energia cinética. Mais a massa, vezes a aceleração, vezes o tempo, vezes o comprimento do fio, vezes o cosseno de θ, vezes θ ponto. E isso aqui é diferente de duas vezes a energia cinética. E onde é que está o problema? É a dependência explícita do tempo da Lagrangiana e, principalmente, das equações de transformação de coordenadas. Reparem que, até uma coisa curiosa, que é o seguinte, até você poderia admitir que o pêndulo tivesse o seu ponto de suspensão móvel. Mas mesmo se esse movimento fosse admitido, para que você pudesse afirmar que θ ponto vezes a derivada de L em relação a θ ponto daria duas vezes a energia cinética, você teria que exigir que a aceleração é zero. Então, na pior das hipóteses, o pêndulo poderia se movimentar, mas a velocidade dele teria que ser uma constante, para que a aceleração do ponto de suspensão fosse zero. Tá certo? Então, não vai dar duas vezes a energia cinética. Então, tem casos em que vai dar e tem casos em que não vai dar. Mas a gente começou a perceber uma coisa. Se as equações de transformação de coordenadas dependerem explicitamente do tempo, dificilmente você vai conseguir mostrar que essa quantidade aqui dá duas vezes a energia cinética. E nesse caso, a hamiltoniana não é a energia cinética mais a energia potencial. Tá certo? Vamos então construir quais são essas condições agora e então tentar provar esse resultado. Quais são, a partir das condições que eu lanço, né, que eu vou levar em conta, como é que eu provo que aquela relação somatória de Q ponto, derivada da Lagrangiana em relação a Q ponto, me dá exatamente a energia cinética. Aliás, duas vezes a energia cinética. Tá certo? Então é o seguinte. A hamiltoniana será igual à energia mecânica se, e aí convém enfatizar, e somente se. Então é uma condição bem restritiva. Se as seguintes condições forem satisfeitas. A primeira delas é essa que a gente abordou no último exemplo. As equações de transformação de coordenadas devem ser independentes do tempo. Essa é a primeira condição que a gente tem que prestar atenção.
Então, se eu tenho um conjunto de coordenadas cartesianas e se eu quero migrar para algum sistema de coordenadas generalizado, a equação que faz a conexão entre os dois sistemas, ela não pode ter dependência explícita com o tempo. Isso tem uma implicação, que é extremamente importante para você bater o olho numa Hamiltoniana e poder afirmar se ela é igual à energia mecânica do sistema. Se as equações de transformação não dependerem explicitamente do tempo, uma consequência é essa aqui. A Hamiltoniana será uma função quadrática das velocidades generalizadas. Ou seja, ela só vai depender, aliás, ela irá depender das velocidades elevadas ao quadrado ou do produto de duas velocidades entre si, tá certo? Que é o que vai me conferir o caráter quadrático também. Então, ela tem que ser uma função quadrática das velocidades. Ou seja, dos Q.J. A segunda condição é essa. A energia potencial não pode depender das velocidades generalizadas. Ou seja, a derivada da sua função potencial em relação a Q.J, ela precisa ser igual a zero. Nesse cenário, você pode afirmar o seguinte: se essas condições forem obedecidas, a minha Hamiltoniana é a soma da energia cinética com energia potencial. Mas mais do que isso, a Hamiltoniana será uma quantidade conservada. E não é para ser diferente, né? Porque uma vez que ela é igual à soma da energia cinética com a energia potencial, ela é igual à energia mecânica. E se os potenciais não dependerem da velocidade, a energia mecânica é conservada. E isso vai fazer com que a Hamiltoniana seja uma quantidade conservada também. No problema anterior, não no problema, né? Nesse exemplo que eu coloquei agora há pouco, não tem como a energia ser uma quantidade conservada. A energia do pêndulo não pode ser conservada. Por quê? Porque tem um carrinho, tem um motor, tem alguém puxando o ponto de suspensão do pêndulo para a nossa direita. Ora, esse movimento transmite energia para o pêndulo. E aí, quanto mais o pêndulo se movimentar, mais energia ele vai receber. Então, a energia não pode ser conservada, pelo menos para o pêndulo. Agora, se você quiser definir o seu sistema como pêndulo, mais o objeto, o corpo que puxa o ponto de suspensão do pêndulo, para todo o conjunto a energia seria preservada. A gente não está violando a conservação de energia. O que nós estamos dizendo é que o pêndulo não terá a sua energia conservada, caso isso aqui aconteça. Mas é o pêndulo. Num cenário mais amplo, considerando o objeto que está puxando o pêndulo, sim, a energia será conservada. Essa relação, ela é chamada de teorema de Euler. Se você pode afirmar que o somatório em J, indo de 1 até N,
de Q ponto J vezes a derivada da sua energia cinética em relação a Q ponto J, se isso me dá 2 vezes a energia cinética, isso aqui é conhecido na literatura como teorema de Euler. Na verdade, é teorema de Euler para funções homogêneas. Que adiante a gente vai tratar, a gente vai definir o que é. Dado que isso aqui é verdadeiro, a minha hamiltoniana é a energia cinética mais a energia potencial. Então, a hamiltoniana ser igual à energia mecânica é uma consequência dessa relação denominada teorema de Euler. E aí, agora, eu vou passar a verificar esse teorema de Euler. Nós vamos, então, provar o teorema de Euler. Da energia cinética. Antes que eu prossiga, gente, que essa prova ela é meio melindrosa. Antes que eu prossiga, até esse ponto, alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo. Podemos seguir? Sim. Tranquilo também. Apenas um comentário que é o seguinte. Olhem só essa expressão que a gente obteve para o pêndulo simples com o ponto de suspensão em movimento. Agora há pouco eu disse que uma das coisas que você precisa ter para que a hamiltoniana seja igual à energia mecânica é que as equações de transformação de coordenadas sejam independentes do tempo, pelo menos de forma explícita. Nesse exemplo, não eram. A coordenada x dependia explicitamente do tempo. Então, a consequência, que é o fato da hamiltoniana ser uma função quadrática das velocidades, ela não está sendo cumprida nesse exemplo. Porque o termo velocidade para coordenada θ, del L, del θ, tem uma componente quadrática, uma componente que varia com θ ponto ao quadrado, mas tem uma componente θ ponto. Ou seja, aqui você tem um termo que é linear na velocidade. Aqui você tem um termo que é quadrático na velocidade. Se eu tivesse somente essa parcela aqui, beleza. O θ ponto del L del θ ponto provavelmente daria 2 vezes a energia cinética. Mas você tem esse intruso aqui. Um termo linear na velocidade. Então agora é o seguinte. Eu vou, a partir desse momento, começar a fazer a prova do teorema de Euler. Então, primeiramente, eu vou tentar encontrar uma expressão para minha energia cinética em coordenadas retangulares. Isso vai ser extremamente simples. Vamos imaginar que eu tenha um sistema formado por muitas partículas. Podemos até imaginar a coisa mais geral, pensando em 3 dimensões mesmo. Então, cada pontinho desses aqui representa uma partícula para mim. Essas partículas não estão paradas, elas estão se movimentando. Então, digamos que essa aqui seja uma partícula que eu vou indexar por um índice alfa. Que, na verdade, vai ser um número, né? Eu vou numerar as partículas que eu tenho nesse meu sisteminha de partículas. Esse alfa aqui, então, é um número, que pode ser 1, 2, 3, etc, 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 até um total de n, sendo n o meu número de partículas. Essa partícula,
Para que ela seja localizada, ela depende do conhecimento de 3 coordenadas. Você precisa calcular a coordenada x dessa partícula alfa, a coordenada y dessa partícula alfa e a coordenada z dessa partícula alfa. Então, o vetor posição dessa partícula alfa seria um x alfa na direção y, mais um y alfa na direção j, mais um z alfa na direção k. Para que eu possa utilizar uma notação mais compacta, ao invés de chamar as minhas coordenadas de x alfa, y alfa e z alfa, vou fazer o seguinte. A coordenada x, eu vou dar o nome genérico de x1. A coordenada y, eu vou chamar de x2, para a partícula alfa. E a coordenada z, eu vou chamar de x3, para essa partícula alfa. Isso, então, me dá o vetor posição dessa partícula. Porém, numa outra notação agora. Bem, se eu quero escrever a energia cinética, eu preciso da velocidade. Então, eu precisaria calcular o vetor posição da partícula alfa, mas derivado em relação ao tempo. É o v alfa. Isso me daria x1 ponto da partícula alfa na direção y, mais x2 ponto da partícula alfa na direção j, mais x3 ponto para a partícula alfa na direção k. Então, isso seria a velocidade na direção x, velocidade na direção y e a velocidade na direção z. Ora, o que vai ser a energia cinética total? A energia cinética total vai ser uma soma das energias cinéticas de todas as minhas partículas. Então, isso vai dar meio vezes um somatório em alfa, que vai de 1 até n, em que n é o total de partículas, de m alfa vezes a velocidade de cada partícula alfa elevado ao quadrado. Mas quem que é v alfa ao quadrado? É o módulo da velocidade da partícula alfa. Isso aqui me dá x ponto alfa elevado ao quadrado mais y ponto alfa elevado ao quadrado mais z ponto alfa elevado ao quadrado. X ponto alfa, y ponto alfa e z ponto alfa, eu chamei agora a ponto de x3 ponto, x2 ponto e x1 ponto. Então, eu poderia escrever a velocidade para cada partícula como um somatório, num índice I, que vai de 1 até 3, da velocidade de cada partícula alfa elevado ao quadrado. A componente de velocidade de cada partícula alfa elevado ao quadrado. Isso aqui é a velocidade V alfa ao quadrado. E aí, com isso, a minha energia cinética seria igual a meio vezes o somatório com alfa indo de 1 até n, da massa da partícula alfa, vezes V alfa ao quadrado, que é um somatório num índice I, que vai de 1 até 3, de x e ponto alfa ao quadrado. Aqui eu só inverti os índices, tá certo? Aqui eu estou dizendo que eu vou somar a velocidade x da partícula alfa ao quadrado com a velocidade y da partícula alfa ao quadrado com a velocidade z da partícula alfa. Então, eu mudei os índices, só mudei a notação mesmo. Tenho, então, um duplo somatório.
Isso dá meio de M, somatório com alfa indo de 1 até N, somatório em I indo de 1 até 3, de M alfa, x e ponto alfa elevado ao quadrado. Essa é a expressão mais geral possível para a minha energia cinética. Tá certo? Aonde esse I aqui representa a coordenada x, coordenada y, coordenada z. Tá certo? Ô, Edson, Pois não, Kevin. eu coloquei um M ali para fora. Tá certo. É esse M aqui que existe. O outro não existe, não. Ora, como que eu posso escrever a coordenada I da partícula alfa? Isso aqui é uma coordenada x, uma coordenada y ou uma coordenada z. Isso aqui pode depender de um certo conjunto de coordenadas generalizadas, que eu vou chamar de QJ, e eventualmente pode depender do tempo. Esse J é um novo índice. Esse J aqui vai contar quantas coordenadas generalizadas eu tenho para converter cada coordenada cartesiana que eu tenho. Então, veja, se eu vou fazer uma migração de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, o J ele vai excursionar de 1 até 3. Por quê? Porque o x em coordenada cartesiana ele é igual a R seno de θ cosseno de φ. Então, uma coordenada cartesiana depende de 3 esféricas. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que ele é uma função de um determinado conjunto de coordenadas. Eu não sei quantas coordenadas são, vou deixar genericamente representado por QJ. O Y é a mesma coisa. R seno de θ, seno de alfa. Seno de φ, perdão. E o Z seria igual a R cosseno de φ. O Z dependeria só de 2 coordenadas esféricas. O Y também depende de 3. Ok? O que esse J conta para mim, então, é o número de coordenadas generalizadas que eu tenho. Pode ir, então, de 1 a 1 milhão, 1 a 10 milhões, ou de 1 a 3, de 1 a 5. Depende qual é o tipo de conversão que você está fazendo. Tá certo? Então, isso aqui representa para mim um índice para contar, um índice para especificar um conjunto de coordenadas generalizadas. Por hora, eu estou assumindo que a equação de conversão pode depender do tempo. Eu não sei se vai depender, mas por hora eu teria que levar isso em conta. Ora, veja bem. A energia cinética é dependente da derivada da coordenada da partícula alfa na direção I em relação ao tempo. Então, esse xi ponto é uma derivada da coordenada xi em relação ao tempo, para cada partícula alfa que compõe meu sistema. Eu tenho que calcular essa derivada. Eu tenho que calcular quem é o xi ponto para uma determinada partícula alfa. Isso é o quê? É a derivada do xi da partícula alfa em relação ao tempo. Só que cada coordenada xi depende de um conjunto de coordenadas generalizadas QJ e, eventualmente, pode depender do tempo. Então, como é que você vai fazer essa derivada? Pelo menos de maneira formal. Você tem que aplicar a regra da cadeia. Porque o X depende da coordenada J. No sistema de coordenadas generalizadas.
Mas é bastante provável que as coordenadas generalizadas também possam depender do tempo. Então, isso aqui me daria o quê? Um somatório em J, indo de 1 até S, que representa para mim o conjunto total de coordenadas generalizadas que eu tenho, da derivada parcial de cada coordenada xi para uma partícula alfa em relação a QJ, vezes a derivada de cada coordenada QJ em relação ao tempo. Mas, uma vez que eu tenho uma possibilidade de que a coordenada x dependa explicitamente do tempo, isso aqui também deveria carregar a derivada da coordenada xi da iésima partícula em relação a alfa em relação ao tempo. Esse termo aqui vai ser o mais delicado para a gente, como a gente vai perceber. Ele é o que traz a dependência explícita da coordenada com o tempo. Agora, observe o seguinte, tudo bem. Essa é uma expressão formal da derivada de cada coordenada em relação ao tempo. Ô, gente, eu gostaria de pedir para quem estiver com o áudio aberto, testar, por favor, porque vai atrapalhar a gravação. Ocorre que, na expressão da energia cinética, eu não tenho a velocidade. Na verdade, eu tenho o quadrado dessa velocidade generalizada. Então, eu tenho que calcular esse quadrado. Eu calculei a velocidade, eu obtive a expressão formal da velocidade. Tem que levar esse cara ao quadrado. Velocidade da componente I, da partícula alfa, elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quê? Isso aqui vai me dar esse camarada multiplicado por ele próprio. Isso aqui vai me dar um somatório num índice J, que vai de 1 até S, da derivada de cada coordenada xi para a partícula alfa em relação a QJ, vezes a derivada de QJ em relação ao tempo. Mais uma eventual dependência explícita da velocidade da coordenada xi, em relação ao tempo. E isso aqui multiplica quem? Multiplica o próprio cara. O próprio termo. Mas quando você vai multiplicar dois somatórios, você não pode utilizar o mesmo índice para os dois somatórios. Então, agora eu vou definir esse mesmo termo aqui em cima, mas agora em termos de um somatório num índice K, que vai de 1 até S. Porque se você utilizar o mesmo termo, você vai pegar somente os termos quadráticos. Você vai perder os termos cruzados. Tá certo? Então, o ideal é você fazer todas as multiplicações possíveis. E é por isso que o que funciona realmente é escrever o termo novamente, mas porém com um índice diferente. Então, isso aqui vai dar a derivada da coordenada xi para a partícula alfa, não em relação a QJ, porque agora o somatório é em K. Derivada, então, em relação à coordenada QK. Vezes a derivada de QK em relação ao tempo. Mais uma derivada da coordenada xi da partícula alfa em relação ao tempo. Aí é a mesma derivada, né? Porque aqui não tem uma dependência nesse índice J. Então, o x ponto para a partícula alfa elevado ao quadrado vai me dar o quê? O primeiro termo vai envolver o produto de dois somatórios. Isso aqui, então, vai se transformar num somatório em J, indo de 1 a S,
aninhado com um outro somatório num índice K, que também vai de 1 a S, de quê? Derivada de cada coordenada xi da partícula alfa em relação a QJ, multiplicado pela derivada de cada coordenada xi da partícula alfa em relação a QK, vezes derivada de QJ em relação ao tempo, é Q.J. Derivada de QK em relação ao tempo é Q.K. Esse termo, ele está envolvendo o produto de duas velocidades. Eventualmente, até pode dar a mesma velocidade. Então, daria um Q ponto elevado ao quadrado. Para isso, o J tem que ser igual ao K. Então, se o J for, marcando a minha coordenada generalizada 1, por exemplo, e o K também marcar a coordenada generalizada 1, daria Q ponto 1 ao quadrado. Mas eu posso ter o J igual a 1 e o K igual a 3. Então, eu teria um produto de Q.1 com Q.3. É um termo de acoplamento. Esse termo também é quadrático nas velocidades. Ele é dependente do produto de duas velocidades, tá certo? Novamente, por isso, o somatório com índices diferentes acaba sendo importante. Aí a gente tem um somatório em J igual a 1 até N da derivada de xi em relação a QJ vezes a derivada, aliás, vezes Q.J, né? Vamos colocar esse cara aqui já como Q.J. Multiplicado por esse termo aqui. Então, fiz esse vezes esse, agora eu vou fazer esse vezes esse. Então, vezes a derivada da coordenada xi da partícula alfa explícita em relação ao tempo. Depois vem, esse já multiplicou esse, o primeiro multiplicou o terceiro, o primeiro multiplicou o quarto. Agora falta o segundo multiplicar o terceiro, depois o segundo multiplicar o quarto. Aí vem um somatório em J indo de 1 até N, da derivada da coordenada xi da partícula em relação a QK, vezes a derivada de QK em relação ao tempo, que é a velocidade generalizada QK. É esse termo multiplicado pelo anterior. Derivada de xi da partícula alfa em relação ao tempo. É o terceiro multiplicado pelo segundo. É um termo cruzado. E aí, por fim, né, vem o produto das duas derivadas temporais. É a mesma derivada nas duas parcelas. É a mesma coordenada sendo derivada em relação ao mesmo instante de tempo. Então, a gente vai ter uma derivada em relação ao tempo da coordenada ida da partícula alfa elevada ao quadrado. Essa é uma expressão que eu tenho para o quadrado da minha velocidade. Mas vejam bem, o que será que eu poderia dizer a respeito desse somatório aqui na segunda parcela e desse somatório aqui na terceira parcela? Os somatórios eles vão de 1 a S, né? E não de 1 a N. É de 1 a S porque S é que conta para mim a quantidade de coordenadas generalizadas que eu tenho. O que eu posso dizer a respeito desses dois somatórios? Eles são iguais? Eles são iguais. Eles varrem a mesma faixa. Aqui é K, né? Não é J. Eles varrem a mesma faixa de índices indo de 1 a S. Então, a mesma quantidade de termos que eu tenho nesse somatório, eu tenho nesse também. Mas mais do que isso, eu tenho as mesmas derivadas. Eu faço J igual a 1, aí aqui eu vou fazer K igual a 1. Aliás,
Eu faço J igual a 3, aqui depois eu vou fazer K igual a 3 também. Faço J igual a 250, depois eu faço K igual a 250. Então, o mesmo conjunto de coordenadas que eu tenho aqui, eu tenho na parcela anterior. Tá certo? Então, isso vai ser um somatório num índice J indo de 1 a S, multiplicando um outro somatório em K, que vai de 1 até S. E aí eu vou fazer o seguinte. Esse conjunto de derivadas da coordenada X em relação a J e em relação a K, eu vou dar um nome para esse coeficiente, tá certo? Para tornar essa minha notação um pouquinho mais leve. Isso aqui vai ser um coeficiente que eu vou chamar de A, dependendo do índice J e dependente do índice K, vezes Q.J vezes Q.K. Quem que é esse coeficiente, então, AJK? Só para simplificar a notação. Ele faz, para mim, o produto da derivada do xi da partícula alfa em relação a QJ, vezes a derivada da mesma coordenada xi da partícula alfa em relação a outra coordenada QK. Então, ele depende explicitamente de qual é o J e qual é o K que eu estou escolhendo. Então, por enquanto, eu não vou precisar desse cara, tá certo? Explicitamente, eu vou chamar esse produto de duas derivadas de AJK, um coeficiente A que depende dos índices J e K. Ok? Mas, esse somatório é igual a esse, a segunda parcela é igual à segunda. Nós vamos ter, então, duas vezes um somatório num índice J, que vai de 1 até S, de um coeficiente BJ, vezes a velocidade Q.J, vezes a derivada explícita da coordenada x da partícula alfa em relação ao tempo. Quem que é esse coeficiente BJ? É uma outra simplificação que eu tenho, é a derivada de xi em relação a QJ, ou a derivada de xi em relação a QK. Então, é uma derivada de primeira ordem. Parcial. Mais a derivada da coordenada xi da partícula alfa em relação ao tempo elevado ao quadrado. Esse, então, é o quadrado da minha velocidade. Onde eu quero chegar com esse quadrado da velocidade? Quero chegar na energia cinética. A energia cinética depende do quadrado da velocidade, da massa de cada partícula e de um fator meio. Então, eu vou escrever agora a minha energia cinética. A energia cinética total, ela dá meio. Aí eu vou somar em todas as partículas. Eu vou ter, então, um somatório num índice alfa que vai de 1 até o meu número total de partículas. Tem um somatório num índice I para contar as 3 componentes de localização de cada uma dessas partículas. Então, isso aqui vai me dar um somatório em I, indo de 1 até 3, do que? O produto da massa pelo quadrado da velocidade. Então, isso vai me dar m alfa vezes x e ponto alfa elevado ao quadrado, que é escrito como um somatório em J indo de 1 até 3, aliás, até S, num somatório em K indo de 1 até S, de um coeficiente AJK vezes o produto de velocidades Q.J, Q.K, mais duas vezes um somatório simples com um J indo de 1 até S, de um coeficiente BJ vezes Q.J vezes a derivada
de xi da partícula alfa em relação ao tempo, mais uma derivada da coordenada xi da partícula alfa em relação ao tempo elevado ao quadrado. Fecha esse cara aqui, fecha também a minha chave. Essa é a expressão mais geral que eu teria para minha energia cinética. Tá certo? Ora, isso aqui poderia ser reescrito da seguinte maneira. Isso dá meio vezes um somatório de alfa indo de 1. Não. Vai ser bobagem escrever isso aqui. Agora chegou o momento de entender o que nós queremos dizer com as equações de transformação de coordenadas serem independentes do tempo. Se eu quero que as equações de transformação não dependam do tempo, então a derivada da coordenada xi da partícula alfa em relação ao tempo é igual a zero. Nós dizemos nesse caso, isso é uma nomenclatura na mecânica clássica, que o sistema é dito ser escleronômico. Exemplos. Aqueles exemplos que eu coloquei agora há pouco para coordenadas esféricas seriam ótimos exemplos. O x, por exemplo, é r seno de θ cosseno de φ. A equação de conversão do x para coordenadas esféricas não depende do tempo. Então, a derivada de x em relação ao tempo seria zero. O y é igual a r seno de θ seno de φ. A derivada de y em relação ao tempo também é igual a zero. E o z? O z é r cosseno de φ. Derivada de z em relação ao tempo tem que ser igual a zero. Então, esse é um exemplo simples que a gente poderia lembrar de imediato, onde não há uma dependência nas equações de transformação de coordenadas com o tempo. Por outro lado, aquele exemplo que eu tinha resolvido anteriormente, ele tinha uma equação de transformação de coordenadas que era dependente do tempo. Tá certo? Eu estou tentando recapitular. Pegar de novo. Aqui. Olha como é que o x... não, aqui é o pêndulo simples mesmo, né? Esse é o exemplo. Olha como é que o x se comporta. Ele tem uma parte dependente de coordenadas polares e ele tem uma parte dependente explicitamente do tempo. É isso que eu não quero. Eu não quero que a equação de conversão dependa explicitamente do tempo, como dependeu nesse exemplo. Então, nesse caso, se eu fosse calcular a derivada do x parcial em relação ao tempo, ela vai ser diferente de zero. Porque ela vai dar o produto da aceleração pelo tempo. Tá certo? É uma velocidade de movimento do ponto de suspensão do pêndulo. É isso que eu não quero. Mas se eu faço essa exigência de que a equação de transformação não dependa do tempo, isso vai simplificar demais a minha vida. Porque no termo que tem uma dependência com essa derivada, se essa derivada se anula, o termo linear nas velocidades generalizadas se anula. E aí o termo quadrático em del x, del t vai se anular também. Ou seja, ao assumir que a equação de transformação de coordenadas não depende do tempo, só sobra a contribuição quadrática nas velocidades. É só ela que vai sobrar. As dependências lineares na velocidade, ou termos que sequer dependeriam das velocidades generalizadas, mas iriam aparecer na expressão da minha energia cinética, não vão aparecer. E aí, com isso, a gente vai poder escrever o seguinte.
A minha energia cinética se resumiria a meio vezes um somatório no meu número de partículas, ou seja, no meu índice I, que vai de 1 até N, deixa eu ver a anotação que eu utilizei aqui, alfa, na verdade. Então, eu tenho um contador para as minhas partículas, que é um somatório que vai de 1 até N. Depois eu tenho que contar quantas são as coordenadas de localização, onde nós queremos chegar. A gente quer verificar aquela identidade chamada Teorema de Euler. Aquela identidade, ela me garante para mim o seguinte: o somatório do produto das velocidades generalizadas, vou chamar isso aqui de um índice L, vezes a derivada da energia cinética em relação a Q ponto L, isso aqui me dá 2 vezes a própria energia cinética. Isso aqui é o resultado do tal Teorema de Euler. Então, vejam só. Todo esse trabalho foi feito para, primeiro, construir a expressão da energia cinética, assumindo que as equações de transformação não dependem explicitamente do tempo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar a minha energia cinética em relação às minhas velocidades generalizadas. Então, vou ficar com o seguinte: derivada de T em relação a Q ponto L. Isso é a derivada em relação a Q ponto L do quê? Meio. Aí vem essa pancada de somatórios aqui. Um somatório no índice alfa, que vai de 1 a N. Um somatório no índice I, que vai de 1 até 3. Da massa da partícula alfa, vezes somatório de J, indo de 1 até S. Um somatório em K, que vai também de 1 até S. Do coeficiente AJK, Q ponto J, Q ponto K. O que vai dar isso no final das contas? Reparem o seguinte: a derivada está sendo feita em relação a que ponto? Em relação a velocidades. As suas equações de transformação, elas não dependem de velocidades. Elas podem depender das coordenadas generalizadas e do tempo, mas elas não são dependentes da velocidade. O que eu estou querendo dizer com isso é que essa derivada pode entrar cá para dentro. Ela vai atuar mesmo em cima desse produto aqui. Isso aqui me daria, então, meio, somatório de alfa indo de 1 até M, um somatório em I indo de 1 até 3, do que? M alfa, que multiplica um somatório em J indo de 1 até S, vezes um somatório em K, indo também de 1 até S, vezes. Aí vem a derivada do AJK em relação ao que... aí vem a derivada em relação a Q ponto L de AJK, Q ponto J, Q ponto K. Como que essa derivada é feita? Isso aqui é uma derivada de um produto. E não é uma derivada difícil de se fazer. Talvez seja difícil enxergar o que vai acontecer, mas é uma derivada bem tranquila de se fazer. Em razão do seguinte: isso aqui vai me dar a derivada em relação a Q ponto L de AJK,
Q.J. Em outras palavras, derivei a primeira e aí vou multiplicar pela segunda. Q.K. Mais uma derivada em relação a Q.L do que? Agora eu vou preservar o Q.J e vou derivar a JK Q.K. E isso multiplica o meu Q.J. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da segunda vezes a primeira, tá certo? O coeficiente AJK, ele tem que aparecer, ele multiplica as duas velocidades, né? Então ele tem que aparecer nas duas parcelas. Não é ele que vai ser derivado no final das contas. Ele é apenas uma constante que vai ser repetida. Quem de fato vai ser derivado é a derivada do Q.J em relação ao Q.L. E num segundo momento você vai fazer a derivada do Q.K em relação ao Q.L. Quanto vocês acham que vai dar que vão dar essas derivadas? No caso, vai ser 1 para os índices iguais e 0 para o índice diferente. Então, isso a delta dá... de Kroneck. Exatamente. Isso dá 1 se o J for igual a L. E dá 0 se o J for diferente do L. Porque você está fazendo uma derivada parcial. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você estivesse derivando R ponto em coordenadas esféricas em relação a θ ponto. Ué, o R é independente do θ. Então, o R ponto vai ser independente do θ ponto. Essa derivada daria 0. Só não daria 0 essa derivada parcial se eu estivesse fazendo, por exemplo, a derivada de R ponto em relação ao próprio R ponto. Isso aqui dá 0. Então, somente se a velocidade de cima for igual à de baixo, aliás, minto, né? Tá, birutice minha. Somente se a velocidade de cima for igual à de baixo, a derivada pode dar 1. Se as velocidades forem diferentes, você está derivando coisas que são independentes uma da outra. A derivada parcial dá 0. Então, como o Célio observou, esse conjunto que pode dar 1 ou 0 pode ser representado por um símbolo que é um delta de JL, o chamado delta de Kronecker. Quem é o delta de J e L? É um símbolo que vocês vão se deparar muitas vezes ainda durante os estudos de vocês, que ele vale 1 caso o J seja igual a L. E ele vale 0 se você tiver o J diferente de L. Da mesma maneira, a derivada de Q.K em relação a Q.L parcial ela também vai me dar uma delta. Ela me dá a delta de Kronecker de K e L. Ou seja, ela dá 1 se a velocidade de cima for a mesma de baixo. Ou seja, se o K for igual a L. E ela me dá 0 se eu tiver o K diferente de L. Isso pode parecer pouca coisa. Parece que é só mais uma esquisitice que a gente está inventando. Mas não. Isso vai trazer
uma grande simplificação para a gente no que vem na sequência. Vejamos o que vai acontecer. A derivada de T em relação a Q ponto L, um instantinho só, parece que alguém me chamou no chat. É só a Amanda falando que ela vai precisar sair. Eu também Tudo daqui bem. a pouco vou dar aula. Beleza. Mas não demora a terminar não, Tiago, é rapidinho. A derivada de T em relação a Q ponto L vai ser o que, então? Vai ser a derivada em relação a Q ponto L. E aí eu vou colocar um único somatório agora, tá certo? Para representar o somatório em alfa, em I, em J e K. Tem só que tomar cuidado que esses índices eles são diferentes no final das contas, tá certo? Mas se bem que não, já veio tão direitinho até agora, não vou emporcalhar a notação. Então isso vai dar um somatório com alfa indo de 1 até meu número de partículas, num somatório em I, indo de 1 até 3, de cada partícula M-alfa, vezes um somatório em J, indo de 1 a S, um somatório em K, indo de 1 até S, e aí a gente tem o seguinte, eu tenho um coeficiente A, JK, certo? Vezes, aí eu tinha o produto de duas velocidades. A derivada, ela me deu uma delta de Kronecker. Primeiramente, ela me deu uma delta de J com L. Vezes a outra velocidade. Meu Deus do céu. Eu derivei o Q ponto K em relação a Q ponto J em relação a Q ponto L, sobrou a velocidade Q ponto K, tá certo? Então, deu um delta de JL, Q ponto K. Delta de JL, Q ponto K. Aí tem uma outra parcela, parecida com essa. Na outra parcela, a gente vai ter um AJK. A derivada também vai dar uma delta. Qual delta vai dar? Agora vai dar a delta de K com L. Vezes a outra velocidade, que é a velocidade Q.J. Para que essas deltas vão servir? Vão servir para eliminar somatórios. Porque no final das contas, esse delta de J com L, ele é diferente de zero se o J for igual a L. Nesse caso, ele é igual a 1. E ele é igual a zero. Ele é igual a zero caso o J seja diferente do L. Aqui é a mesma coisa. A delta de K com L, ela é igual a 1, portanto, diferente de zero. Se o índice K for igual ao índice L. E ela dá zero caso os índices sejam diferentes. O que isso quer dizer é que no primeiro somatório, o ΔJL vai me permitir matar o somatório em J. Porque só vão sobrar os valores aonde eu tiver o J igual a L. No segundo somatório, eu vou matar, na segunda parcela, eu vou matar o somatório em K. Porque só vão sobrar os valores de K que eventualmente forem iguais àquele L que eu escolhi. Então, isso vai me dar a derivada da energia cinética em relação a Q ponto L igual um somatório com alfa indo de 1 até N,
um somatório em I indo de 1 até 3. Gente, um detalhe, aqui não tem essa derivada mais não, né? A derivada ela já foi realizada já, né? Esse já é o resultado da derivada. Então não tem que fazer uma nova derivada, não. E aí vem M de alfa. Aí, para a primeira parcela, só sobram os termos aonde o J for igual a L. Não tem por que mais carregar um somatório em J. Então, digamos que o J vai de 1 a 300. O L vale 257. Só vai sobrar o termo J com valor L igual a 257. Então, isso aqui vai me dar A, L, K. O somatório em K, então, é preservado. O em J aqui é morto. Vezes Q.K. Aí, na segunda parcela, o AJK multiplicado pelo delta de K e L só vão sobrar os termos aonde o K for igual a L. Então, digamos que o K agora vai de 1 a 300. O L é 208. Só vai sobrar o valor K igual a L igual a 208. Você mata o somatório em K e vai preservar o somatório em J. Então, isso aqui vai me dar um AJL, certo? O delta KL já foi usado para matar o somatório, vezes Q.J. Só que só vai sobrar o K. Esse aqui sobra todos, né? Q.J. O que eu posso dizer a respeito desses dois somatórios? Novamente são iguais. Eles vão ser iguais, porque eles são diferentes apenas no nome que eu dei para a letra do somatório. Aqui eu chamei de K, aqui eu chamei de J. Mas poderia ter chamado esse K de jacaré e esse aqui de porco. Porco vai de 1 a S, jacaré vai de 1 a S. São os mesmos camaradas. Tá certo? Então, agora, por fim, a gente poderia fazer o seguinte. Pegar a velocidade Q.L e multiplicar pela derivada da energia cinética em relação a Q.L. Certo? E, na sequência, efetuar a soma em todos os valores de L. Ok? Já vou colocar isso aqui de uma vez, então. Então, por fim, eu vou multiplicar essa relação por Q.L e, na sequência, eu somo em todos os valores de L. Então, a gente vai ter um somatório em L indo de 1 até S. Você tem S coordenadas generalizadas, então tem S velocidades generalizadas. De Q.L derivada de T em relação a Q.L. Isso aqui dá o quê? Um somatório em L, indo de 1 até S, de Q.L vezes a derivada que você acabou de encontrar aqui em cima. Que é essa coisa bruta aqui, né? Somatório em alfa, indo de 1 até N, vezes um somatório em I, indo de 1 até 3, de M alfa que multiplica um somatório num índice K, que vai de 1 até S, de ALK, Q.K. Multiplicado por quanto? Por 2. Porque esses dois somatórios aqui, eles são iguais, como o Kevin mencionou. O 2 do meu teorema de Euler acabou de aparecer. Isso aqui, então, agora vai me dar o quê? 2 vezes um somatório com L indo de 1
até S, de um somatório em alfa, indo de 1 até N, de um somatório em I, indo de 1 até 3, de M alfa vezes um somatório em K, indo de 1 até S, de A, L, K, Q, ponto, K, multiplicado por Q, ponto, L. Se vocês recobrarem lá atrás, lembrando que o ALK vai ser uma derivada da coordenada xi da partícula alfa em relação à coordenada generalizada QL, multiplicado pela derivada de xi da partícula alfa em relação a QK. Se vocês recobrarem posteriormente, vocês vão ver que essa expressão que eu estou colocando no quadriculado representa para mim qual grandeza física? Energia cinética. A energia cinética. Olha ela aqui. Mas, ué, Pois eu não. acho que tá faltando um termo ali. Você esqueceu de um meio que fica multiplicando aí no Onde? final. Porque a energia cinética ela é dividida por 2. Eu esqueci esse meio? Ah, esqueci. Aqui mesmo eu já esqueci, tá vendo? É verdade. Aqui é meio. Exatamente. Nesse termo aqui, ó, tinha um meio aqui, eu comi esse meio. Tá certo? Ele não foi levado em conta. Então aqui eu tenho que levar em conta esse meio. Aqui vai ter um 2 também. Aqui vai ter um 2, por sua vez. Aqui vai ter um 2, esse cara elimina com esse. Essa quantidade aqui é a minha energia cinética. Então está provado que o somatório em L igual a 1 até S do produto das minhas velocidades generalizadas pela derivada da energia cinética em relação a Q ponto L, realmente isso aqui dá 2 vezes a energia cinética. Isso é verdade sempre? Não. Não é verdade sempre. Mas é verdade dentro das condições que a gente assumiu nesse problema. Se as equações de transformação de coordenadas forem independentes do tempo. Então, toda vez que você tem uma equação de transformação de coordenadas dependente do tempo, o teorema de Euler não é válido. Se ele não for válido, a Hamiltoniana não é igual à soma da energia cinética com a energia potencial. Mas se isso for verdade, o H é igual a T mais 1. Tá certo? A consequência é essa. Então, o H ser igual a T mais U depende de quê? Equações de transformação de coordenadas independentes do tempo. Esse é um aspecto. Outro aspecto é uma consequência desse. Você vai ter a Hamiltoniana como uma função quadrática das velocidades. Ela não vai ter termo linear nas velocidades. E, por fim, o potencial independe das velocidades. Que é uma coisa que a gente já tinha assumido lá atrás. Quando essas três condições são satisfeitas,
a hamiltoniana é a soma da energia cinética com a energia potencial. Tá certo? E aí, lá na mecânica quântica, você explora isso adoidado, né? Porque, na verdade, tudo é feito no formalismo hamiltoniano. Você constrói a hamiltoniana, você define um operador chamado operador hamiltoniano, e é em cima da hamiltoniana que a mecânica quântica é construída no final das contas. E lá, na mecânica quântica, pelo menos na mecânica quântica usual, sem efeitos de dissipação, você sempre tem a hamiltoniana escrita como energia cinética mais energia potencial. E ela é equivalente à energia mecânica do seu sistema. Beleza? Gente, da minha parte, eu vou encerrar a gravação por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Era essa a proposta para a aula de hoje mesmo. Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Eu tenho uma pergunta, mas é mais em relação ao curso em si, do jeito que Sim, Vitor. Sim. Do jeito que tem, a gente vai conseguir ver aquela ementa toda que foi proposta no início da disciplina ou não? Como é que está o andamento da coisa aí? Que eu lembro que o senhor falou que você não desce para poder dar tudo, ia deixar, se não me engano, dois tópicos da ementa de fora, mas a gente ia ter condições de estar sozinho. Como é que a gente está nesse... Eu sempre achei muito difícil, Vitor, cumprir aquela ementa com apenas 3 meses de aula. Entendeu? Aquela ementa, inclusive, ela foi até ampliada em relação à ementa original do PPGF, sabe? Porque eu coloquei 2 tópicos adicionais lá que, em princípio, eles não são da ementa oficial da disciplina. Principalmente a parte de teoria de Hamilton-Jacobi. Mas é porque é um negócio muito importante e muito legal. Se tivesse jeito, valeria a pena ver, entendeu? Mas em 3 meses, mesma ementa convencional, vamos dizer assim, ela seria difícil de ser coberta. Que é o problema, Vitor, é o seguinte, o ritmo dessa aula remota, ela caminha de forma diferente do que é uma aula convencional, entendeu? Porém, é o seguinte, se vocês toparem, eu já fiz isso num